E nós vivemos numa sociedade de desonra. Desonramos os nossos líderes, desonramos os nossos pais, desonramos uns aos outros. E não tem como prosperar na visão que Deus tem para nós, se nós não aprendermos esse fundamento da cultura do reino, que é a honra. A honra. Provérbios 29, 18. Essa palavra profecia aqui não é dentro daquele contexto de profecia que a gente está acostumado, né? Alguém recebe uma palavra de revelação da parte do Senhor e compartilha com alguém, profetizando, dizendo, o Senhor me mostra isso, o Senhor está dizendo isso. Não. Essa palavra profecia aqui fala de uma visão profética que Deus tem para nossas vidas. Então, para 2 ou 3 pessoas, diga assim, Deus tem uma visão para a tua vida. Por isso é uma profecia. Porque o sentido dessa palavra aqui é uma revelação redentora de Deus na tua vida. Que serve para te pautar, te guiar. Amém? Para te dar uma direção, uma liderança de vida. Por isso a gente sabe que um dos aspectos mais importantes na liderança é a visão. Um líder não é eficaz se ele não tiver uma visão. E claro que existe uma série de outras competências que se somam a isso. Todavia, assim como qualquer pessoa que vai guiar, que vai conduzir, porque esse é o sentido da palavra liderar, precisa de uma visão, também nós precisamos de uma visão na nossa vida pessoal. Porque a visão tem essa propriedade de nos trazer direção, de nos guiar. Uma visão pode servir como uma bússola, amém? Que sempre vai apontar para o norte, não é isso? A bússola sempre vai apontar para o norte. A visão de Deus sempre vai apontar a nossa jornada para o caminho certo, para o lugar certo e para o tempo certo, em nome de Jesus. E eu quero te dizer isso, Deus tem uma visão perfeita para a tua vida, para a tua família e para o teu ministério. Uma visão não significa necessariamente que ela se tornará uma realidade. Mas para que a visão se torne uma realidade, ela vai precisar de uma cultura alinhada, que permita que essa visão entre em plena operação. Então o que eu estou te dizendo nessa noite é que, se nós não tivermos uma cultura adequada, uma cultura alinhada com a cultura dos céus, com a cultura do reino de Deus, veja bem, a visão de Deus para nossas vidas pode ficar comprometida. A palavra cultura originalmente vem da palavra no latim que significa plantar, cultivar. Então, originalmente essa palavra cultura tinha a ver justamente com agricultura, com a ação de plantar, de cultivar. Por isso que nós temos, a agricultura. Daí vem essa palavra. Amém? Mais tarde ela foi sofrendo algumas variações e tendo significados diferentes, como eu falei, dentro dos seus contextos. Justamente sobre essa conexão entre visão e cultura. Por quê? Porque a visão de Deus pode ficar seriamente comprometida nas nossas vidas se nós tivermos uma cultura errada. Por quê? Porque sobretudo, queridos, a proposta do Evangelho de Cristo para mim e para você é vivermos a cultura do reino de Deus. É sermos parte dessa cultura do reino de Deus. E a visão de Deus, ela só vai se manifestar nas nossas vidas se de fato nós formos gente do reino. Vivermos a cultura do reino. E precisamos aprender a cultura do reino. Por isso que constantemente Jesus estava falando, olha, vocês ouviram dessa forma, vocês ouviram o que os teus pais diziam, isso era parte da cultura deles, da cultura dos teus antepassados, da cultura da tua sociedade, mas agora eu vos digo em verdade, e ele anuncia um princípio do reino, porque isso é parte agora da cultura dos céus, e se você realmente quer ser um cidadão do reino de Deus, assim para ser um cidadão do Brasil, você precisa identificar essa cultura e viver de acordo com essa cultura, mas sobretudo se você quer ser de fato uma pessoa do reino, você precisa entender essa cultura do reino e vivê-la na sua vida.
tudo que vai ser construído e tudo que é pertinente no que concerne a valores, a princípios, a crenças, a normas do reino de Deus, está fundamentado no princípio da honra. Da honra. Agora, irmãos, em contrapartida, a nossa sociedade hoje está vivendo uma cultura de desonra. De desonra. E aí há um confronto enorme. Por quê? Porque a visão de Deus só pode ser manifestada plenamente em um lugar, em um ambiente, na vida de uma pessoa que vive a cultura do reino dos céus, do reino de Deus. Agora observe que nós também estamos inseridos numa cultura social. E essa cultura social onde nós estamos inseridos é uma cultura de desonra, enquanto que a base da cultura do reino de Deus é a honra. É a honra. E nós vivemos numa sociedade de desonra. Desonramos os nossos líderes, desonramos os nossos pais, desonramos uns aos outros. E não tem como prosperar na visão que Deus tem para nós, se nós não aprendemos esse fundamento da cultura do reino, que é a honra. A honra. Nós precisamos diariamente alinhar a nossa cultura à cultura dos céus. E a base para que isto aconteça é nós trazermos de volta a honra para os nossos relacionamentos em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões. E analisando por que a nossa cultura hoje é de desonra no lugar de honra. Deus fala na sua palavra: honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que Deus te dá com uma promessa, dizendo: olha, se você cumprir, você vai viver o benefício, sabe, desta palavra, desse mandamento. E qual é? Você vai bem na tua vida, você vai ter longevidade de dias, você vai prosperar nos teus dias. Amém? Porque a honra perpetua a vida de uma pessoa, de alguma forma, de alguma maneira. Por isso que eu estou falando para vocês, existe um poder extraordinário na cultura. E se nós formos capazes de trazermos a honra para a nossa vida, então, queridos, a visão de Deus vai começar a se tornar uma realidade. Por quê? Porque o fundamento da cultura do reino é a honra. Digo uma vez mais, é a honra. Honrar uns aos outros.